Mas, para além disso, nós também falamos de reserva de lei no domínio específico do direito constitucional e no domínio específico dos direitos fundamentais. Isto no sentido que vou precisar um pouco mais adiante, de que apenas ao Parlamento, apenas ao Poder Legislativo, cabe regular e restringir os direitos fundamentais. Ora, a Reserva Geral de Lei da Atividade Administrativa é, na verdade, em Portugal, uma reserva de ato legislativo. Não é uma reserva de lei parlamentar. E em Portugal essa distinção é importante porque o governo tem poder legislativo originário, não é apenas o Parlamento que tem poder legislativo. Isto, aliás, tem consequências muito significativas no conceito de reserva de lei em Portugal. Mas, portanto, a reserva de lei, como reserva geral de atuação da administração com base na lei, é uma reserva de ato legislativo em geral. E a reserva de lei específica do direito constitucional é uma reserva de lei em sentido formal, num sentido que também já vou esclarecer. Nesta primeira acessão, portanto, reserva de lei como reserva geral de atuação da administração com base na lei, ou como dimensão do princípio da legalidade, praticamente nós encontramos esta ideia em todos os ordenamentos jurídicos. Não só nos ordenamentos jurídicos, digamos, de direito continental, ou da chamada civil law, em que se enquadram obviamente Portugal, mas também o Brasil, mas também as famílias do chamado common law, também eles conhecem esse princípio de reserva geral de lei da atuação da administração. Mas, no sentido específico que aqui vou tratar hoje, ou seja, reserva de lei para a regulação e restrição dos direitos fundamentais, o conceito já é mais específico dos direitos continentais. E por uma razão muito simples. Porque se é claro que nos direitos de matriz da chamada civil law, só a lei pode regular e restringir os direitos fundamentais, para os países da common law, a própria common law é a origem das liberdades individuais. E, portanto, este princípio não, pura e simplesmente, não tem expressão, no sentido específico do direito constitucional, claro. Mas, se nos ativermos, então, à ideia de reserva de lei no domínio dos direitos fundamentais, surge, desde logo, um problema, e eu vou começar por ilustrar esse problema referindo-me ao artigo 5º da Constituição Brasileira, que todos conhecem, certamente, melhor que eu, aliás. E esse artigo 5º tem várias referências à lei. Tem referências estabelecendo que diferentes matérias de direitos aí regulados se prevê essa regulação nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, a lei estabelecerá, regulada pela lei, as hipóteses previstas na lei. Tudo isto são expressões usadas no artigo 5º da Constituição Brasileira. Com base nestas expressões, por exemplo, o professor Virgílio Afonso da Silva discute em que termos se poderá, afinal, regular ou restringir um direito que esteja previsto no artigo 5º. E diz ele que, muito por influência da doutrina alemã e da doutrina portuguesa, haveria
uma tríade, o nome é dele, uma tríade a que estaria, ou em que deveria ser enquadrada essa possibilidade de regulação. A tríade refere-se a direitos fundamentais sujeitos a reserva legal simples, direitos fundamentais sujeitos a reserva legal qualificada e, finalmente, direitos sem reserva de lei. Esta tripartição, ou tríade, como chama o professor Virgílio Afonso da Silva, tem, de facto, correspondência direta no direito alemão. No direito alemão, há direitos fundamentais sujeitos a reserva simples, quando a lei se limita a dizer que certos direitos, como o direito à vida ou a liberdade, só podem ser restringidos por lei. Há direitos com reserva de lei qualificada, quando se diz não apenas que a intervenção no direito tem que ter base na lei, mas também se exige que a lei sirva a determinados propósitos ou utilize certos meios, como acontece, por exemplo, com a liberdade de movimento e a sua possibilidade de restrição, por exemplo, em situações de epidemia, que conhecemos bem nos últimos anos, ou outras situações. E, finalmente, haveria direitos sem reserva, por exemplo, a liberdade artística ou a liberdade de expressão. E surge então o problema: será que um direito sem reserva é um direito em que o legislador não pode intervir de forma restritiva? Esta solução pareceria ser, de alguma forma, imposta por um artigo muito importante na Constituição alemã, que é o artigo 19, e que diz que, na medida em que um direito fundamental possa ser restringido por lei ou em virtude de uma lei, essa lei deve ser geral e não valer apenas para um caso concreto. E na Constituição Portuguesa, por influência direta deste artigo, há um artigo 18 que diz que a lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição. E então insurge-se o professor Virgílio Afonso da Silva. Significa isto que os direitos só podem ser restringidos quando a Constituição expressamente o preveja? Fora desses casos, não pode haver restrição de direitos com base na lei parlamentar. E, obviamente, que ele rejeita esta solução para o direito brasileiro, enfim, também, como sabemos, influenciado pela teoria externa dos limites aos direitos fundamentais que ele professa, no seguimento da teoria constitucional de Robert Alexi e a importância que atribui ao princípio da proporcionalidade. Para o professor Virgílio Afonso da Silva, é o princípio da proporcionalidade que resolve todos os problemas de restrição de direitos. E, portanto, seria absurdo que a Constituição consagrasse direitos absolutos insuscetíveis de restrição. Ora, esta crítica, portanto, a rejeição da ideia de que a Constituição não permite a restrição de certos direitos, pode, digamos, filiar-se em alguma influência que venha do direito alemão, mas o ordenamento português não permite esta solução. Apesar do artigo 18 da nossa Constituição, desde cedo o nosso Tribunal Constitucional disse, em termos, aliás, pragmáticos, disse muito simplesmente, independentemente da questão de saber qual é, do ponto de vista dogmático, a solução preferível, ou seja, como é que justificamos a limitação dos direitos, mesmo em casos não previstos na Constituição, ela não pode ser negada. Foi isto que o nosso Tribunal Constitucional disse. Portanto, não quis saber se haveria uma ideia de uma reserva geral de ponderação, se haveria que recorrer ao artigo 29 da Carta Universal dos Direitos do Homem,
Portanto, o Tribunal Constitucional não quis saber disso. Quis saber, pura e simplesmente, do ponto de vista pragmático, é impossível que um direito fundamental não possa ser restringido, mesmo para além dos casos previstos na Constituição. E é impossível porquê? Porque essas restrições necessariamente têm que servir outros bens ou direitos constitucionais também previstos na Constituição. Ou seja, há uma reserva de Constituição quanto aos fundamentos da restrição e isso torna impossível ler o artigo 18 da nossa Constituição à letra, quando diz que a lei só pode restringir nos casos expressamente previstos na Constituição. Mas, para além disto, o nosso direito constitucional tem uma outra disposição muito importante, que é, ou que são os artigos 164 e 165 sobre reserva de lei parlamentar, reserva absoluta e reserva relativa. A nossa Constituição, num sentido que é raro no direito comparado, e já vou explicar porquê mais adiante, enuncia as matérias em que só a lei pode intervir. O artigo 164, reserva absoluta, só a lei do Parlamento pode intervir, e é um artigo extenso. O artigo 165, só a lei pode intervir salvo autorização ao Governo. E aí se inclui a matéria de direitos, liberdades e garantias. Portanto, nós não temos apenas disposições específicas de direitos fundamentais que remetem para uma lei a possibilidade de o restringir ou regular, temos uma cláusula geral de reserva de lei. Uma cláusula geral que diz só a lei parlamentar pode tratar da regulação dos direitos. Portanto, isto, quanto ao conceito, evidentemente, depois, quanto às modalidades, todos sabemos que a reserva de lei pode ser formal ou material, e isto corresponde aos conceitos de lei formal e material. Portanto, a reserva de lei formal é a reserva de lei parlamentar, é a reserva de lei do próprio Parlamento, e obviamente que a reserva de lei restritiva de direitos, liberdades e garantias é uma reserva de lei formal. A reserva de lei material é a reserva de lei em sentido material, ou seja, norma geral e abstrata. No caso português, as leis restritivas de direitos, liberdades e garantias não apenas têm de provir do Parlamento, mas têm de revestir caráter geral e abstrato por exigência do artigo 18 da Constituição. E também há uma reserva total ou parcial, sendo que na matéria de direitos, liberdades e garantias, essa reserva de lei é uma reserva total. Toda a matéria do direito tem que ser objeto de lei parlamentar. E este é um dos pontos mais discutíveis que existem no nosso ordenamento. O que é que se opõe à ideia de reserva total? Opõe-se à ideia de uma reserva apenas do essencial, que é, digamos, o conceito usado, por exemplo, na Alemanha com a teoria da essencialidade. A reserva de lei dos direitos fundamentais é uma reserva do essencial, das matérias fundamentais que devem constar de lei, mas não é uma reserva total. E, portanto, é uma matéria depois elaborada pela jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão. Diferentemente, em Portugal, a reserva é uma reserva total. Já vamos ver o que é que isto quer dizer na prática. Passo agora ao tema das funções da reserva de lei. E aqui posso ser relativamente breve, essas funções são evidentes, mas são também da maior importância. Uma é a função de limitação do poder e que faz com que a ideia de reserva de lei seja um princípio essencial do Estado de Direito. O outro é a função de legitimação democrática que faz com que a reserva de lei seja uma reserva formal de lei, reserva do Parlamento e, portanto, reserva de lei
que tem a legitimidade própria das leis parlamentares. Aqui só vale a pena discutir dois aspectos. Quanto à questão da legitimação, por exemplo, será que a reserva de lei parlamentar assegura maior legitimidade hoje em dia de que uma lei emitida pelo governo, quando o governo tem a competência para o efeito, como acontece em Portugal? Ou ainda, será que assegura maior legitimidade do que naqueles ordenamentos que uma lei pode ter origem num referendo, como acontece em vários países, digamos de forma mais paradigmática na Suíça? A verdade é que a lei parlamentar tem mais legitimidade, quanto a mim, do que uma lei referendária, se quiserem, ou do que uma lei exclusivamente governamental. E porquê? Porque a lei parlamentar tem algo que estas outras leis não têm, que é um processo deliberativo próprio e um processo plural. Portanto, a lei parlamentar assegura a discussão de uns temas que uma lei emitida pelo governo não permite e que uma lei resultante de um referendo também muitas vezes não permite, sendo certo que, obviamente, nenhum país pode ser legislado ou pode ter leis exclusivamente assentes em referendos. Isso seria inviável. Como sabemos, o referendo é, quando muito, uma correção do princípio representativo. Ainda sobre estas funções, também é importante dizer uma coisa adicional. É que não é correto, ou não seria correto dizer que o princípio democrático é o essencial e o princípio do Estado de Direito limita o princípio democrático. Na verdade, não é assim. Eles são indissociáveis desde o início. Não é possível, não existe princípio democrático sem Estado de Direito logo na origem. E se existisse, as minorias podiam ser esmagadas. E isso não acontece nos nossos ordenamentos, precisamente porque o princípio democrático, a sua própria estruturação, já é determinada pelo princípio do Estado de Direito. Dito isto, vou então analisar o nosso principal acórdão do nosso Tribunal Constitucional sobre esta matéria, que é o acórdão 474/2021, e começar por desenvolver um bocadinho uma ideia de que há pouco falei, quando disse que os conceitos técnicos também são conceitos políticos. Há dois acórdãos recentes do nosso Tribunal Constitucional em que a matéria da reserva de lei foi aprofundada. Este acórdão 474/2021 e um acórdão anterior do mesmo ano, que é o acórdão 123. O primeiro tratava da promoção do direito à determinação do género através do sistema educativo. O segundo, o acórdão 123, tratava do problema da eutanásia. Como calculam, seria difícil escolher dois temas mais fraturantes na comunidade política e na comunidade dos próprios juízes do Tribunal Constitucional, porque o Tribunal Constitucional português tem uma composição que reflete a composição do Parlamento. Os juízes são escolhidos no Parlamento, maioritariamente, e depois há alguns juízes cooptados. E, portanto, os juízes têm, evidentemente, uma cor política. E isto não é uma crítica, isto é algo que é natural e que deve ser assumido, quanto a mim, quanto mais abertamente for assumido, melhor. Mas os juízes, nestes dois casos, dividiram-se, como habitualmente, quanto à questão de fundo, como calculam, os juízes indicados pelos partidos mais à direita eram contra a eutanásia, os juízes indicados pelos partidos mais à esquerda, com exceção do Partido Comunista, que também é radicalmente contra a eutanásia, aliás, tradicionalmente, mas os restantes partidos, do leque mais à esquerda, eram a favor da eutanásia. Os partidos da esquerda também eram a favor do direito à autodeterminação do género,
e a sua promoção no sistema educativo, e, pelo contrário, os partidos do centro-direita eram tendencialmente contrários a esse direito. Mas, nestes dois acórdãos, apesar dessas divergências, havia um ponto em comum, e o ponto em comum era a reserva de lei. De facto, os diplomas legislativos que tratavam desta matéria eram diplomas que tinham uma grande indeterminação de conceitos legais usados e, sobretudo, de remissão do seu preenchimento para o nível administrativo. E o Tribunal recusou, nos dois casos, considerou inconstitucionais as normas legislativas com base na violação do princípio da reserva de lei. Houve outros fundamentos, mas neste fundamento houve uma grande convergência de juízes em todo o leque político, político-partidário. E este é um aspecto importante. Ora, a partir daqui, quais é que são os contributos importantes deste acórdão para a dogmática da reserva de lei? Primeiro contributo, explicar a reserva de lei no ordenamento jurídico português e na sua especificidade. No contexto europeu, Portugal é talvez o único país em que o governo tem competência legislativa própria. O governo não pode apenas adotar medidas administrativas que carecem depois de ser ratificadas pelo Parlamento, mas tem competência legislativa própria, e isto é uma herança da Constituição de 33, da nossa Constituição de 33, que era uma Constituição autoritária. Perguntar-me-ão, isto significa uma reminiscência de autoritarismo no sistema português? A resposta é não, e redondamente não. Pelo contrário, a existência de uma competência legislativa originária do governo permitiu reforçar o conceito de reserva de lei. Nós temos uma reserva de lei total e uma reserva de lei geral precisamente porque há legislação também do governo. E para assegurar a primazia da legislação do Parlamento em relação à legislação do governo, foram introduzidos uma série de institutos que permitem salvaguardar essa mesma primazia. A primeira delas é uma reserva de lei geral, os tais artigos 164 e 165. Naquelas matérias, o governo não pode intervir, a não ser que seja autorizado pelo próprio Parlamento ou pela própria Assembleia da República. A segunda consequência é que o governo também não pode escolher livremente entre usar a sua competência legislativa ou usar a sua competência regulamentar. E reparem aqui, do ponto de vista material, muitas vezes é indiferente. O governo poderia escolher uma ou outra, mas o Tribunal Constitucional já advertiu que em matérias que tenham relevância, o governo não é livre de escolher. Tem que usar a sua competência legislativa e não pode usar a sua competência regulamentar. Exemplo, matéria de procedimento administrativo. O governo regulou o procedimento administrativo através de um regulamento e esse regulamento foi considerado inconstitucional com este fundamento que acabo de vos dizer. Um outro aspecto muito importante deste acórdão 474 foi dizer que a tal teoria da essencialidade, com base na qual na Alemanha se define a reserva de lei, rejeitando-se a ideia de reserva total, não podia valer no nosso ordenamento. E não podia valer por duas razões. Primeira razão, porque é desnecessário e porque, de facto, nós temos duas disposições que regulam de tal forma a reserva de lei que tornam a ideia de essencialidade dispensável. E segunda razão, porque o nosso regime de reserva de lei é um regime de reserva total. Isto tem uma consequência
que só são tolerados regulamentos da administração que sejam regulamentos meramente de execução. E este é um segundo aspecto muito importante e é um aspecto que permite, aliás, criticar este mesmo acórdão do Tribunal Constitucional. O que é que significa, então, a reserva de lei em matéria de direitos, liberdades e garantias? Eu faço só aqui um pequeno à parte. Direitos, liberdades e garantias, na nossa Constituição Portuguesa, há os direitos fundamentais e depois há uma divisão fundamental entre direitos, liberdades e garantias, que são os direitos clássicos de liberdade, incluindo, por exemplo, alguns direitos dos trabalhadores, como o direito à greve, mas excluindo, curiosamente, alguns direitos clássicos de liberdade, como o direito de propriedade. O direito de propriedade está incluído na Constituição Portuguesa nos direitos económicos, sociais e culturais. E a reserva de lei é uma reserva de direitos, liberdades e garantias. Portanto, é uma reserva dos clássicos direitos de liberdade. Não é uma reserva dos direitos sociais. Esses podem ser regulados pelo governo através de decreto-lei ou através de regulamento. A não ser que estejam em causa direitos análogos, que é outro conceito da nossa Constituição, que diz há certos direitos sociais que têm uma estrutura em concreto análoga aos direitos de liberdade e esses devem ser encarados como direitos, liberdades e garantias. Ora, o que o Tribunal Constitucional veio dizer neste acórdão quanto à reserva de direitos, liberdades e garantias, portanto, reserva de lei formal, foi, primeiro, que é uma reserva não apenas das restrições, mas da regulação de todo o direito. Veio dizer, em segundo lugar, que a matéria reservada é do direito como um todo. Não é apenas o direito como direito de defesa em face do Estado, como direito negativo, mas também como direito positivo, direito de promoção e direito de proteção. E, finalmente, veio excluir tendencialmente os direitos análogos desta reserva. Para concluir, quanto a esta matéria da reserva de lei, eu não sei se no Brasil, em Portugal, quando nós falamos de reserva de lei, depois classificamos os regulamentos administrativos também com base no seu progressivo distanciamento ou autonomia em face da lei. E distinguimos regulamentos de execução, que são regulamentos que a administração pode fazer livremente em qualquer caso, em que, portanto, não há normação primária, há simplesmente conferir execuibilidade à lei. Depois temos um nível intermédio, que são os regulamentos complementares, em que o regulamento, no fundo, vai desenvolver o propósito da lei. E, finalmente, temos os regulamentos independentes, em que a relação com a lei é mais ténue. A lei limita-se a dizer que certa matéria é devolvida para o nível regulamentar e define quem é o órgão que pode fazer esse regulamento. Ora, a doutrina do Tribunal Constitucional em matéria de reserva de lei formal, de liberdade, de direitos, liberdades e garantias, tradicionalmente dizia o seguinte: isto significa que só são tolerados regulamentos de execução nestas matérias. Não pode haver regulamentos complementares nem regulamentos independentes. Portanto, este era o corolário e era, de facto, uma doutrina forte. Mas o Acórdão 474 veio recuperar a teoria da essencialidade, dizendo que, afinal, não são apenas os regulamentos de execução que são tolerados, os regulamentos complementares também poderão ser, em certas circunstâncias, também poderão ser tolerados em matéria de reserva de lei formal de direitos, liberdades e garantias. Quais são os critérios que deu para o efeito? Disse coisas como esta: se a matéria dos direitos, liberdades e garantias não for essencial a um determinado regime jurídico,
então admite-se que possa haver um regulamento complementar. Se for uma questão nova, já não se admite, mas se for uma questão já suficientemente maturada, poderá ser admissível o regulamento. Se estiverem em causa questões procedimentais, a matéria terá que ser necessariamente tratada pela lei e não pelo regulamento. E, finalmente, se houver necessidade de flexibilidade, poderá admitir-se em certas condições o regulamento. E, portanto, confesso-vos que há aqui uma certa admissão pela janela daquilo que se excluiu pela porta. Portanto, disse, a reserva de lei é total, mas afinal admitiram-se alguns casos em que seria possível a atuação do regulamento, mesmo em matérias de reserva de lei. E isto leva-me, digamos, à conclusão final, que é, apesar de tudo, o nosso Tribunal Constitucional não conseguiu desmarcar-se totalmente da tendência geral, transnacional, que é a da afirmação do Estado administrativo. Esta é, de facto, uma matéria que me parece ser mais ou menos clara. Porquê que há essa afirmação do Estado administrativo? Há várias razões que explicam isto. A primeira delas é a superação daquele Estado agressivo próprio do Estado liberal, o Estado que só intervinha na propriedade e liberdade, um Estado minimalista. Quando passamos desse Estado para um Estado de direito, para um Estado de bem-estar, isto tem consequências na forma como entendemos a lei e a reserva de lei. O segundo aspecto, muito particular da Europa, é a coexistência de vários ordenamentos jurídicos no mesmo espaço, como acontece em qualquer Estado-membro da União Europeia. E a União Europeia é, de facto, uma ordem jurídica em que o poder executivo da Comissão é, apesar de tudo, preponderante. Só em 2010 foi reconhecida a separação de um poder legislativo próprio do Parlamento e do Conselho da Europa. E, portanto, isto também é um aspecto relevante. Outro aspecto relevante é a transformação do conceito de cidadania, do conceito de democracia, do conceito de representação política. Cada vez mais a nossa cidadania é uma cidadania plural e até podemos dizer que se assiste a uma desvalorização da cidadania e uma valorização do conceito de residência. As pessoas valorizam mais a possibilidade de serem residentes num determinado país do que serem cidadãos em sentido próprio, até porque muitas vezes nem sequer querem exercer os direitos políticos que estão associados a isso. E, de facto, há um autor inglês que fala cada vez mais a cidadania é uma cidadania, ou a população é uma população de residentes e turistas, mais do que cidadãos em sentido próprio. Mas, enfim, isto já levava para uma discussão bastante mais profunda noutros termos. Um outro fator é o crescimento dos poderes de emergência. A emergência é a hora do executivo. Esta é a afirmação, aliás, há vários, no direito alemão há esta afirmação, a emergência como hora do executivo e tentar contrariar. Mas, de facto, os poderes de emergência são cada vez mais comuns no ordenamento jurídico. E todas estas tendências, para fechar, dou um exemplo, há um acórdão recente do nosso Supremo Tribunal Administrativo que veio legitimar uma medida do governo, uma medida regulamentar, que limitava o direito de reunião a um determinado número de pessoas, não com base na lei, mas com base numa orientação da Organização Mundial de Saúde. E isto é, de facto, digamos, a ideia máxima da erosão da reserva de lei. As medidas do governo podem ter legitimidade em normas transnacionais de caráter essencialmente técnico. Este é, de
facto, o desafio máximo que se coloca, julgo eu, nesta matéria. E pronto, é tudo. Muito obrigado. Antes de terminar, queria apenas, digamos, agradecer não só a possibilidade de estar aqui convosco mais este ano, mas agradecer especialmente aos professores Elival Ramos, ao professor Fernando Mendes de Almeida, ao professor Levi Amaral, ao professor Rogério Leal e ao professor Orbato por esta digamos, esta associação para discutirmos aqui estes temas. Muito obrigado. Bem, em primeiro lugar, nós é que agradecemos, professor Nogueira de Brito, pela sua brilhante participação, enfim, na discussão tão profunda, né, e proficiente desse tema da reserva de lei. Claro que trazendo o foco mais para o direito português, como era de se esperar, o que é extremamente importante em seminários de nível de pós-graduação. Bom, eu havia preparado aqui a exposição, evidentemente isso era natural ao longo do curso, nós temos que fazer adaptações até para a questão do horário, né? Imagina, em razão do tempo que imagino que nós possamos ter ainda para essa primeira parte, supondo, professor Fernando, que nós vamos ter mais ou menos umas 2 horas de intervalo, então supondo que mais ou menos por volta de 13 horas é que eu deveria colocar o meu limite. Mas, enfim, a minha exposição, coincidentemente, felizmente até, focava muito mais a questão do conceito de lei, né, a reserva de lei, como consequência desse conceito, de alguma maneira. Então, nós vamos ter que fazer uma transposição, né? Alguns aspectos do conceito de lei já foram aqui abordados, mas eu vou começar por aí e vou passar muito mais rapidamente para a questão da reserva de lei, que foi bastante central aqui na exposição que me precedeu. Bom, primeiro chamar a atenção, no caso do conceito de lei, para a pluralidade conceitual, né? E a evolução teorética que esse conceito experimentou. Quer dizer, primeiro, nós temos a conceituação de lei à luz da filosofia da teoria geral do direito, que é uma conceituação de caráter universalista e desvinculado de objetivos de específicos ordenamentos jurídicos. Então, é natural, o aluno do curso de Direito, quando entra na graduação, ele, logo na matéria de introdução ao ciência do direito, ele vai ter considerações sobre o conceito de lei, sob o âmbito da teoria geral do direito, ou da filosofia do direito. Assim, eu que fui aluno do professor, saudoso professor Goffredo da Silva Teles, o professor Goffredo da Silva Teles falava no conceito de lei, citava Montesquieu, citava uma série de autores, muito mais da área de filosofia, e o conceito ali expresso é um conceito universalista, se aplicaria a qualquer ordenamento jurídico. E com uma certa identidade com a ideia de norma jurídica. Ou seja, a lei, para a filosofia do direito, ela não se preocupa muito com a dinâmica do processo jurídico-político, a lei enquanto ato de governo, a lei como ato do poder público, ato normativo do poder público, e sim a lei uma norma, uma peça de uma estrutura lógica do ordenamento jurídico. E assim, todas essas análises privilegiam exatamente a estrutura lógica da norma jurídica. Se nós formos olhar, por exemplo, Norberto Bobbio, vai tratar da lei enquanto norma jurídica ou da norma jurídica, ele vai dissertar sobre a estrutura lógica, falar, enfim, do pressuposto factual, na hipótese e no mandamento legal. Basicamente, essa dicotomia, hipótese, mandamento, que é abordada pela teoria geral do direito. Então, o que se analisa ali é a estrutura lógica das peças do ordenamento, uma vez colocadas, não é abordada a dinâmica de elaboração dessas peças. Já para o direito constitucional e para o constitucionalismo, é exatamente o contrário. O aspecto que é privilegiado é o aspecto da dinâmica, da formação do ordenamento. E é o direito constitucional que vai regular exatamente o processo legislativo. Então, ali, a lei ela passa a ser vislumbrada a partir do processo legislativo, enquanto ato do parlamento. E, nesse aspecto, vinculada essa noção ao conceito de soberania popular. À medida em que, ou seja, como é que, a partir de conceituações mais gerais de lei, no sentido de norma jurídica, nós evoluímos para a lei enquanto ato normativo.
exatamente porque nas discussões políticas que acompanharam a implantação da democracia na sua versão liberal, né, bem entendido, foi a primeira visão democrática, né? A democracia nasce como democracia liberal e ali a lei há uma ideia essencialmente política de legitimidade da lei, que é trazida em autores, por exemplo, o mais expressivo deles é Jean-Jacques Rousseau, e trata da lei como expressão da vontade geral. E aí nós temos uma ideia de que a lei, para ser legítima, deve exprimir a vontade geral. Por quê? Porque a vontade geral, ela própria é a expressão da soberania popular. Quer dizer, o povo, as pessoas só podem se subordinar a algo, a uma constrição que vem do poder público, se concordarem com isso. Essa é a ideia. É verdade que em Rousseau há uma sutil distinção entre o que é a vontade geral e a vontade da maioria. Isso o professor Ferreira Filho nos ensinou e nós fomos alunos dele, privamos do convívio com ele. Ele argutamente observa, citando trechos, enfim, especialmente do contrato social, vai dizer, olha, no fundo, a vontade geral ela é impregnada de uma visão liberal, ou seja, não é simplesmente a vontade da maioria, mas seria a vontade da maioria qualificada, podemos dizer assim, ou seja, de acordo com os princípios do liberalismo. Por isso que se diz que a vontade geral nunca se equivoca, nunca se engana, ela é lógica e tal. É como se fosse a expressão dos direitos individuais na lei. Essa é a ideia da vontade geral. Já a vontade da maioria resulta do processo de formação das deliberações, né? E a vontade puramente majoritária, né? A vontade da maioria, excepcionalmente, pode se equivocar e se apartar da vontade geral. Mas, para Rousseau, a lei, observado o processo devido, o devido processo legislativo, ela será ali a expressão da vontade geral. Dessa ideia de lei enquanto expressão da vontade geral, que está, inclusive, na Constituição francesa em vigor, né? Na declaração que precedeu a Constituição de 1791, nós temos a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aparece a ideia da lei como expressão da vontade geral, que é um conceito russoniano. Nós evoluímos para a lei enquanto ato do parlamento, porque, enfim, o parlamento, na montagem das instituições, uma vez expressa a soberania popular na elaboração de uma Constituição. Essa Constituição, sendo democrática, vai colocar um órgão para ser o palco das deliberações, para exprimir a vontade geral, se quiser, através da formação de deliberações majoritárias. A lei passa a ser vista enquanto ato do parlamento. Então, para o direito constitucional, a lei é algo ligado ao processo legislativo e às deliberações parlamentares. Há uma distinção, portanto, do conceito de norma jurídica. Eu, não com muita raridade, mas com alguma frequência, sempre procurei corrigir colegas pareceristas que elaboravam pareceres se referindo à lei, dizer assim, porque a norma. Eu falei, não. Esse é um conceito de teoria geral do direito. Quando você está dizendo lei, você está falando em ato normativo. Isso não é norma. Porque a pessoa se acostumou a pensar a lei enquanto norma, que aprendeu na faculdade, na graduação, começando pela introdução à ciência do direito, que é o conceito filosófico. Lei, para o direito constitucional e para o ordenamento jurídico de maneira geral, ou seja, fora das considerações mais gerais do campo da teoria geral do direito, lei é ato normativo, é ato que se compõe de pequenas peças que são os dispositivos que encerram normas uma vez interpretados. Resumindo, é isso que ocorre. Bom, então o conceito de lei no direito constitucional, que está associado à dogmática jurídica, é algo vinculado a um específico direito positivo. Nós acabamos de ver isso aqui, como o conceito de reserva de lei, o professor Margarida de Brito deixou isso muito claro, no direito português é abordado a partir da Constituição portuguesa, direito positivo. Nós não podemos adaptar conceituações que são feitas a partir de um outro ordenamento jurídico e trazer para Portugal, porque ele tem uma realidade constitucional própria, da mesma maneira o Brasil e os demais estados, né, democráticos. Então, há uma vinculação com o direito positivo. Em segundo lugar, há o predomínio do aspecto formal no conceito de lei. E esse é um ponto também que é observado por diversos autores. E por que isso? Por que o conceito de lei é eminentemente formal? Porque isso está associado a um regime jurídico.
Ou seja, na medida em que eu tenho a lei, ela é caracterizada a partir de determinados aspectos formais associados ao processo legislativo, eu tenho um regime jurídico dos vários tipos normativos, eu tenho um regime jurídico, os efeitos que esses diversos atos normativos têm, etc. Então, o aspecto formal, e aqui é uma discussão muito parecida com quando nós fazemos a discussão do conceito formal e material de Constituição. Por que o conceito formal é que prevalece? Porque o conceito formal está associado a dois elementos de formalização. Um elemento não tão importante, mas presente, que é o aspecto, vamos dizer assim, documental, a organicidade do texto. Então, tem um documento único, é um código, um verdadeiro código constitucional, e, do outro lado, um elemento formal associado à ideia de hierarquia, rigidez. E aqui nós temos um regime jurídico associado a isso. Quer dizer, eu posso conceituar a Constituição sob o ponto de vista material, mas se não houver formalidade, o regime jurídico é o regime jurídico da legislação ordinária, da legislação infraconstitucional. Então, o regime jurídico é que acaba fazendo com que o conceito formal prevaleça. Quer dizer, embora nós possamos dizer que esse dispositivo da Constituição formal não tem características de materialidade, porque dispõe de uma matéria não estrutural, podemos dizer isso, fazer uma crítica, portanto, à inserção disso na Constituição, por exemplo, o fato é que o regime jurídico é o mesmo das demais disposições constitucionais formais. E se uma lei ordinária contrariar aquele dispositivo, ela será inconstitucional. É isso que, no fundo, acaba interessando. Então, há o predomínio do aspecto formal. Alguns autores, eu cito aqui, por exemplo, o espanhol Inácio de Otto, que é um professor lá de Oviedo, se não me falha a memória, e autor de um livro chamado Direito Constitucional do Sistema de Fuentes. Essa obra, ele expõe de uma maneira, diria assim, radical a conceituação formal de lei, e para ele, lei é basicamente ato resultante do processo legislativo. Aí uma conceituação bem formal. E ele critica, de fato, a conceituação material de lei, dizendo que, em outras palavras, do ponto de vista do regime jurídico, das consequências, não serve para absolutamente nada, e que o que interessa é mesmo o conceito formal, coisa com que eu não concordo exatamente, mas é importante ter presente esta... como também se poderia dizer que o conceito material da Constituição não serve para nada, etc., coisa com que eu não concordo também. O conceito material da Constituição é importante para que nós tenhamos, inclusive, a Constituição o mais próximo possível, a Constituição formal, de um conceito material, para evitar, inclusive, o desprestígio da Constituição. Na medida em que ela alarga o seu campo de abrangência para matérias conjunturais, tem que ser modificada com maior rapidez, e isso causa desprestígio à própria Constituição, como nós sabemos. Então, é claro que não se pode ser tão formalista assim como é o professor Inácio de Otto, mas é um conceito importante. Mas destaca o predomínio do aspecto formal. Aí nós vamos, evidentemente, ter várias modalidades de lei enquanto ato legislativo. O gênero, nós vamos ter várias modalidades, várias espécies, de acordo com variantes procedimentais e competenciais. Isso nós sabemos. O processo legislativo contemporâneo prevê, como foi já aqui destacado, que haja não só um monismo legislativo em matéria de processo legislativo, mas há o dualismo, né, que faz com que instituições como o governo e o parlamento dividam competências no campo legislativo. Isso é fruto, já foi dito aqui, do Estado intervencionista, da lei enquanto instrumento de governabilidade, como diria o professor Ferreira Filho. A lei deixa de ser simplesmente ter uma função arbitral para ser instrumento de governo. Eu não vou insistir nisso, já foi muito bem abordado aqui anteriormente. Então, a lei, o ato legislativo, é importante considerar e ultrapassar um pouco esse conceito formal, que é um tanto empobrecedor, na minha visão, para enxergar o ato legislativo dentro do sistema constitucional, não só dentro do processo legislativo, mas do sistema constitucional. E aí nós, a meu ver, podemos recuperar a importância do aspecto material a partir de uma ideia, de que a lei é, na verdade, um ato realizador da função legislativa. Não é simplesmente o resultado de um processo formal, que é o processo legislativo, regulado pela Constituição, mas a lei é basicamente o ato que realiza a função legislativa. E função legislativa é um conceito material, não é um conceito formal. Nós não conceituamos a função legislativa dizendo que função legislativa é aquilo que o parlamento faz.
O parlamento administra, o parlamento julga, no direito brasileiro, através do Senado, nos crimes de responsabilidade, julga, exerce função jurisdicional. Jurisdicional. Isso é comum em outros ordenamentos também, em outras matérias. Então, nós temos funções variadas. Da mesma maneira, o Poder Judiciário exerce funções variadas. Nós não podemos conceituar a função jurisdicional dizendo que é aquilo que o Poder Judiciário faz. Logo, o conceito de função jurisdicional, de função administrativa e de função legislativa são conceitos materiais e não formais. Aí, nós temos, então, quando falamos que a lei é o ato realizador da função legislativa, nós estamos recuperando uma função, um conceito material. Em outras palavras, podemos propor, da mesma maneira que fazemos com o conceito formal de Constituição, dizer, bom, o conceito formal é esse, tem esses elementos de formalização presentes, mas, a rigor, a Constituição formal deve expressar uma Constituição material na medida do possível. Então, colocamos pelo menos uma norma para, vamos dizer assim, de natureza de política legislativa constitucional, que as constituições deveriam funcionar dessa forma, pelas razões que eu já apontei. Da mesma maneira, podemos fazer isso aqui. Quer dizer, a lei é o ato do processo legislativo, mas ela deve essencialmente expressar a função legislativa, e não, por exemplo, a função administrativa. Nós sabemos que esse rigor de conceitos não existe no direito positivo. O direito positivo abre outras possibilidades. É o direito positivo que vai dizer, por exemplo, que o judiciário pode exercer funções administrativas, como faz, por exemplo, num processo de notificação de alguém para fazer ou deixar de fazer algo, mas uma simples notificação pode ser cartorial, mas pode ser via Poder Judiciário. E aí é uma função meramente administrativa, prevista em lei. Da mesma maneira que isso vai ocorrer em nível constitucional, a Constituição brasileira em vigor, de 88, atribui diversas atividades administrativas ao Poder Legislativo. Por exemplo, quando exige que determinados atos administrativos tenham um pressuposto de aprovação da parte do parlamento. Seria, por exemplo, caso de uma concessão de rádio e televisão. Então, essa lei que autoriza a concessão é um ato administrativo, compõe um aspecto da função administrativa, não é lei no sentido de função legislativa. Então, nós vamos encontrar isso no próprio texto constitucional, logo as conceituações teoréticas têm que ser moldadas em função do direito positivo, mais uma vez aqui nós vemos. Bom, e a lei, enquanto expressão da função legislativa, na realidade pode ser decomposta em 3 características, a meu ver. Eu vou passar aqui mais rapidamente. Algumas são clássicas, né? Desde sempre. Eu me lembro que eu fui fazer concurso à Procuradoria-Geral do Estado, estive na banca um grande professor da casa, já falecido, pai do professor José Eduardo Faria, que é um sociólogo do direito, né, que é professor titular da casa até hoje. O pai dele era o professor Anacleto de Oliveira Faria, que era um professor de Teoria Geral do Direito. Ministrou muitos anos a disciplina na Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo. Professor titular também. E ele me perguntou, como examinador de Direito Civil e Teoria Geral do Direito, perguntou, mas o que é lei? É uma pergunta, convenhamos, difícil para um examinando que necessariamente está nervoso, tem que levar uma opção de coisa, está esperando coisas mais concretas, recebe uma pergunta quase... Aí eu disse a ele, bom, lei é um ato geral e abstrato, foi o que me ocorreu dizer naquela ocasião. Ele olhou assim para mim e disse assim, eu já vi que o senhor leu alguma coisa sobre o assunto, mais ou menos isso. Porque, de fato, à luz da filosofia do direito, naquela estrutura lógica da norma, sempre esses elementos, generalidade e abstração, aparecem. Por razões que Norberto Bobbio e vários outros autores já esclareceram. Quer dizer, a ideia de generalidade está ligada os 2 aspectos estão ligados a elementos essenciais no processo jurídico, não no processo legislativo, na ideia de direito. Uma delas é a ideia de igualdade, que se expressa na máxima da generalidade. Eu não faço a lei, ou mesmo a norma jurídica, se quiser, para uma pessoa determinada, mas para categorias personativas. Trabalhador, empresário, cidadão, etc. Então, são categorias, não pessoas, não é o João, a Maria que tem o CPF, número tal. Tá? Essa ideia está associada ao valor, à importância da isonomia da ideia de igualdade. E a abstração está ligada à ideia de segurança jurídica. Nós não vamos regular fatos concretos, e sim fatos tipo. Fatos tipo.
Logo, são duas ideias importantes, segurança jurídica e isonomia, que se refletem no conceito de lei. E são sempre lembradas no conceito material. Abstração, generalidade. Mas há um terceiro aspecto, que jamais seria doutrinariamente controverso. Não que haja grande polêmica, mas eu digo, na prática, diversos autores brasileiros, especialmente no campo do direito administrativo, eu lembro que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, por exemplo, administrativista da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, muito conhecido, autor de várias obras, etc., que sempre dizia que a lei é geral, abstrata e inovadora no ordenamento jurídico. Eu sempre escutei aquilo com alguma desconfiança. Depois passei a ter certeza que esse conceito é equivocado. Porque, afinal de contas, inovação no ordenamento jurídico pode vir de diversas formas. Quer dizer, o fato de não criar um direito ou uma obrigação não quer dizer que não se inove. Quando eu estabeleço que a alíquota do IPVA é 4%, 5% ou 6%, eu estou inovando o ordenamento jurídico. Aliás, a alíquota, não, desculpe, o parcelamento, não é alíquota, esqueço, a alíquota é matéria de reserva legal. Se eu parcelo posso prever em 3, 4 vezes ou à vista, com desconto, essas regras de parcelamento de implemento da obrigação tributária, que no Brasil pode ser feito isso por meio de decreto governamental, eu estou inovando o ordenamento jurídico. O contribuinte ele não sabe, ele não tem como pagar o tributo se ele não tiver fixação. Mas eu pago uma vez, pago por meio de sistema bancário, eu tenho que pagar numa repartição da Secretaria da Fazenda. Então, são elementos que inovam, sem dúvida alguma, o ordenamento jurídico, mas não estão necessariamente criando um direito ou uma obrigação, estão talvez definindo melhor uma obrigação, complementando a definição, se pudermos dizer assim também. Então, não está aí o terceiro elemento. A meu ver, o terceiro elemento está no posicionamento hierárquico. Por isso que tem relação com a função legislativa. A função legislativa, materialmente, atua no nível primário do ordenamento jurídico, logo após a Constituição. O que nós temos como estrutura normativa? Isso no Brasil e, mais das vezes, nos diversos ordenamentos jurídicos. Nós temos o nível constitucional. O nível constitucional nós podemos dividir em dois. A manifestação do poder constituinte originário e, logo abaixo, enfim, a revisão constitucional, para ficar apenas nesse plano mais geral, não falar na questão federativa, o poder constituinte de revisão, que tem um outro regime jurídico, que não pode, evidentemente, disciplinar todas as matérias de reserva do poder constituinte originário, como são as chamadas cláusulas de eternidade, ou cláusulas pétreas, ou limites materiais ao poder de reforma, como quiserem chamar. Então, nós temos essa distinção no nível constitucional. Não está aí a função legislativa. A função do constituinte de revisão não se confunde e não é função legislativa. É uma função de normação constitucional, de atualização da Constituição, que tem um regime próprio. Quer dizer, o fato que no Brasil quem faz a emenda constitucional, a revisão, é o Congresso Nacional, não afasta essa conclusão, porque, afinal de contas, age por um procedimento específico, que é o procedimento de revisão, que tem um regime próprio, com, vamos imaginar, regras de como fazer a aprovação, como fazer a discussão, regras próprias, né? Então, nós temos ali a manifestação de um poder de natureza constitucional ou constituinte, ainda que um constituinte diferente do constituinte originário. A função legislativa se dá no nível primário, também não se dá no nível secundário do ordenamento. A função legislativa se manifesta no nível primário, logo abaixo da Constituição, do nível constitucional. Então, lei no sentido material é um ato normativo abstrato, geral e posicionado no nível primário da estrutura hierárquica normativa. Este é o conceito, não tem nada a ver com essa história, afasta esse conceito, ato que inova do ordenamento, que está errado. Errado. Acho que já está no tempo, né? E a idade vai fazendo a gente ficar um pouco mais claro em alguns assuntos, ficar, não, porque a posição disso, aquilo, o que é erro, não há como, é insustentável dizer que não inova o ordenamento jurídico alguma coisa que te impede de recolher um tributo, por exemplo. Eu dei um exemplo contundente, só mas isso é assim em vários outros aspectos. É um preconceito em relação ao administrador dizer que ele, através de decreto de execução, não inova no ordenamento jurídico.
Isso é um preconceito derivado de uma visão, talvez, liberal, de colocar o parlamento acima do governo, acima da administração. Então, é um puro preconceito ideológico. Na verdade, a inovação existe nos dois casos. O que há de diferente é o posicionamento hierárquico. Mas nós podemos ter um ato geral, abstrato e posicionado no nível primário, cumprindo função legislativa que não seja proveniente do parlamento, seja proveniente do governo. Nós vimos aí no direito português e mesmo no direito brasileiro na figura dos regulamentos autônomos, que no Brasil se identificam os regulamentos de organização em matéria que não é de reserva legal. Então, no artigo 84 da Constituição, inciso 6º da Constituição. Então, nós temos essa possibilidade também, quer dizer, ou seja, e o conceito se aplica do ponto de vista material. Mas é claro que se não é, esse regulamento de organização não é um ato do processo legislativo, ele não corresponde ao conceito formal dele. Por isso que conceito material e conceito formal são conceitos que interagem, mas que não coincidem necessariamente. É mais importante o conceito formal porque ele delimita um regime jurídico, mas ele se complementa, como nós vamos ver a seguir, com o conceito material. Por isso que, na minha proposta teorética, nós temos que adotar um conceito sistêmico formal de lei. Ou seja, é um conceito que, lógico, do ponto de vista até pragmático, vai privilegiar o aspecto formal, mas vai complementá-lo de forma similar com o que se faz em relação à dicotomia Constituição material e Constituição formal. Mas vai complementar isso de uma maneira importante e com consequências jurídicas. Por isso que é um conceito formal sistêmico de lei. Nesse conceito, eu até tive a preocupação de tentar escrever isso, nunca havia talvez feito isso anteriormente, mas disse o seguinte: lei é o ato, a meu ver, é o ato elaborado no processo legislativo por meio do qual, em regra, se expressa a função legislativa. Porque nós temos leis que expressam função administrativa no processo legislativo. Então, em regra, se expressa a função legislativa. Razão pela qual, nesse ato normativo, se observam as características da abstração, da generalidade. Então, quando ele expressa a função legislativa, ele revela as características de abstração, generalidade e posicionamento hierárquico primário, quando expressa a função legislativa, que é uma ideia material de lei. O regime jurídico é dado, como eu disse aqui, pela lei em sentido formal. Mas há a importância, em termos de regime jurídico mesmo, de algumas consequências, vamos dizer assim, jurídicas específicas, advém do aspecto material. Assim é que, por exemplo, leis concretas, que não são abstratas, individuais, que não são gerais, recebem um escrutínio de constitucionalidade mais intenso, dada a maior possibilidade de vulneração dos princípios da separação dos poderes e da isonomia. Justamente, se eu tenho ali uma lei que vai tratar, vamos imaginar, concede uma pensão, como era comum no passado, que o sistema previdenciário era muito menos abrangente do que é hoje, na Constituição brasileira, e nós tínhamos, muitas vezes, por exemplo, um grande... Vamos imaginar, recentemente faleceu o Pelé, claro que não é o caso dele, né? Uma figura conhecida internacionalmente e com condição financeira satisfatória, né? Para usar aqui um eufemismo. Então, não é o caso dele, mas grandes artistas, futebolistas, escritores, teóricos, literatos, tal, faleciam na miséria. Não tinham, porque não havia sistema previdenciário, as pessoas... E muitas vezes o parlamento, em homenagem à figura, em atenção, enfim, à família dessas pessoas, votava uma lei concreta e individualizada, concedendo uma pensão vitalícia à viúva, por exemplo. Ou pessoas que chegavam a uma condição de miserabilidade que mesmo em vida recebiam, podemos chamar aqui de pensão no sentido mais amplo, né? Recebiam, enfim, um valor monetário do Estado para poderem sobreviver, dada a importância da sua contribuição à cultura, ao esporte, à ciência, etc. Então, claro que uma legislação desse tipo ela tem que ser escrutinada de forma muito mais intensa do ponto de vista da isonomia. Mas por que conceder a esse e não conceder a outros, em situação similar, etc. Então, é isso que ocorre em relação
Portanto, o aspecto material vai, em primeiro lugar, levar a uma atenção maior. Vejam que eu não estou dizendo aqui que todas as leis individuais são inconstitucionais. Vai ter que ser visto caso a caso. Pode haver boas razões a sustentarem esse tipo de lei ou não. Mas o que eu digo é que a fiscalização é mais intensa. Da mesma maneira, as leis que não são abstratas, né, que muitas vezes revelam ali, então, verdadeiros atos administrativos, nós vamos examiná-las para ver se isto é autorizado pela Constituição, sob a ótica da separação dos poderes, porque a função administrativa, via de regra, pertence à administração, ao Poder Executivo, ao governo, enfim, de acordo com a nomenclatura de cada Constituição. Nós vamos examinar se não houve ali, nessa lei concreta, que é um verdadeiro ato administrativo na forma de lei, uma invasão à competência de um outro poder. Então, se não há lesão, a separação dos poderes. A fiscalização, portanto, é mais intensa. Eu não estou dizendo aqui que leis desse tipo não possam ser legítimas. E há vários exemplos de leis que a Constituição exige. Eu vou fazer lá uma concessão de rateirização, eu tenho que ter autorização legislativa. Se eu vou alienar um imóvel na esfera federal, terras a partir de um certo número de hectares lá, áreas maiores. Mas na Constituição dos estados, inclusive do estado de São Paulo, alienação de imóveis em geral, do poder público, da administração direta e autárquica, exigem autorização legislativa prévia, qualquer imóvel. Pode ser uma escola de 350 metros quadrados. Não importa o tamanho. Até se poderia discutir se isso é constitucional, a meu ver, porque, na verdade, expressa uma ideia de controle para a natureza de um determinado ato. Quer dizer, a alienação de imóveis pode ter um controle administrativo na forma de participação na função administrativa para esse tipo de operação. Dada a ideia de que os imóveis têm, enfim, um valor maior e tal, coisa que está superada do ponto de vista, eu não estou defendendo a regulação legislativa, né? Quer dizer, o Estado, por exemplo, pode hoje alienar, sei lá, ações de uma empresa, desde que não aliene o controle societário, pode alienar, muitas vezes, sem autorização legislativa, e vale milhões de reais, milhões de dólares, às vezes, e não pode alienar uma pequena escola do interior, porque a Constituição, por exemplo, no caso de São Paulo, exige autorização legislativa. Claro que a regulação não é adequada aos tempos que vivemos, né? Mas é isso que está expresso no texto constitucional. Então, apenas há um cuidado maior com a fiscalização. No caso do processo legislativo brasileiro, o professor Ferreira Filho foi um autor que se dedicou muito à questão do processo legislativo, a partir da sua obra com a qual ele conquistou a titularidade, que é do processo legislativo, que é uma primorosa obra sobre o tema, né? Mas ele sempre procurou dizer o seguinte: olha, na realidade é um pouco a ideia que eu expressei aqui. Nós temos que tentar fazer coincidir, não é, o processo legislativo com o conceito de lei em sentido material ou o exercício da função legislativa. Mas ele reconhece que isso não é assim, ele mostra que no processo brasileiro, só que ele faz a observação dele é no sentido de que faltou ao Constituinte uma visão mais sistêmica, etc. Aí é a única discordância que eu tenho. Não é que faltou, é que, de fato, no Estado moderno, intervencionista, do welfare state, não há aquele rigor cartesiano do liberalismo. E nós temos, então, uma interconexão de funções. Muitas vezes é necessário esses atos de controle que eu mencionei, até para que funcione melhor a própria separação dos poderes, outorgar ao Poder Legislativo atividade administrativa. Ou, no caso do Senado brasileiro, o crime de responsabilidade, da sua característica de um ato eminentemente político, é um ato infrator da Constituição, mas é político também, com consequências institucionais. Não entregar isso ao Poder Judiciário ordinário, entregar, sim, a um segmento do parlamento, que é supostamente mais experiente, composto por figuras mais experientes da política, que é o Senado. Então, é uma ideia. Veja, nós rompemos com aquele cartesianismo, né, o Poder Judiciário, função jurisdicional, aquela correspondência, em homenagem ao próprio sistema de separação, para ele funcionar melhor. E aqui nós vamos ter, então, não é exatamente uma tentativa do Constituinte. Mas, de fato, se merece crítica a disciplina do processo legislativo na Constituição brasileira, não é por isso, a meu ver, é pelo fato de ter colocado no processo legislativo as emendas constitucionais.
até poderia ter colocado a parte dizendo assim, que se aplicam os princípios e regras básicas do processo legislativo, mas colocar essa parte, não colocar no elenco de atos do processo legislativo, como está no artigo 59. Mas, enfim, é um problema também, não é tão grave assim, pode ser resolvido por via de interpretação, desde que nós saibamos que emenda constitucional não é exercício de função legislativa e que tem um regime jurídico próprio, um regime diferenciado. Desde que nós saibamos disso, e é necessário dizer isso, porque, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal não sabe disso, ou pelo menos a sua jurisprudência não revela um apreço a essa distinção, como nós vamos ver a seguir. Mas, enfim. Bom, já disse aqui que há leis em sentido apenas material, né, no direito brasileiro, isso vai depender de cada ordenamento, né? No ordenamento francês, como nós sabemos, a divisão do domínio da lei, do domínio do regulamento, isso é muito mais amplo, Mas, no caso do direito brasileiro, nós temos essa figura do regulamento de execução. Por quê? Nós sabemos por quê. O professor José Levi, que é especialista no tema aqui, já mostrou no seu trabalho sobre medidas provisórias. Quer dizer, nós temos tínhamos um número muito grande de medidas provisórias, uma matéria que é eminentemente administrativa, porque a Constituição de 88 tinha dito que a organização da administração é matéria de lei. Aí, se aquilo é de interesse basicamente da administração, qualquer desdobramento de competências, qualquer mudança no desenho da administração precisava de lei, e aí o mais rápido para fazer isso, e início de governo isso é muito comum, é medida provisória. Então nós tínhamos aí centenas de medidas provisórias em matéria eminentemente administrativa. Então a solução mais adequada, foi obtida com a revisão da Constituição posteriormente, foi de separar um pouco isso. Olha, se houver criação de despesa, criação de ministérios, órgãos de cúpula da administração, bom, aí sim, matéria de lei. Fora isso, se não houver nada disso, eu posso desdobrar órgãos, né? Eu vou, muitas vezes, manter o mesmo número de funcionários, eu não vou, como está sendo feito agora, e acontece em todos os governos, eu não vou aumentar o número de funcionários, não vou gerar despesa, mas eu vou readequar a estrutura, tal setor passa de um ministério para outro, etc. Coisas desse tipo que hoje nós podemos fazer por meio de decretos de organização. Vejam que isso depende de cada texto constitucional, evidentemente. Aqui, nesse ponto é que eu trataria, e estou dispensado de fazê-lo pela percussiente exposição do professor Nogueira de Brito, sobre a questão da reserva de lei. Eu só observo aqui, apenas para não deixar de tratar minimamente do assunto, que esse conceito de reserva de lei também é um conceito plural, ou seja, ele é diversificado, ele tem sentidos variados. Às vezes nós falamos em reserva de lei num sentido, especialmente no direito brasileiro, de reserva de tipos legislativos. Então, a discussão, por exemplo, a relação entre lei complementar no direito brasileiro, a lei complementar do direito brasileiro, e a lei ordinária. Não é? Nós sabemos que a Constituição ela prevê o tipo lei complementar sempre para matérias específicas. Não há lei complementar genérica. A lei complementar é lei complementar sobre um determinado tema. Então, normas gerais de direito tributário. Eu vou fixar por meio de lei complementar. É uma das matérias que é de lei complementar. Matéria de licitações e contratos administrativos, a Constituição não diz que é lei complementar. Então, são normas gerais também, mas é por meio de lei ordinária. E aí, a legislação de licitações é lei ordinária. Então, nós vamos ter, na verdade, aqui é difícil procurar aqui encontrar a natureza da matéria. Seria o caso, por exemplo, se nós procurássemos identificar norma geral, exige lei complementar. Não é assim no direito positivo brasileiro. Então, o mais simples é, pragmaticamente, observar. Quando a Constituição diz que cabe lei complementar, é lei complementar. Nos demais casos, é lei ordinária. Não existe, como se pensou durante algum tempo, uma relação hierárquica entre lei complementar e lei ordinária. E isto fica muito claro no momento que nós não temos coincidência de campos normativos. A hierarquia é um critério importante quando há essa coincidência. Por que tem que haver hierarquia entre Constituição e atos legislativos que expressam função legislativa em geral? Porque a Constituição pode tratar das mesmas matérias. Então, se pode tratar da mesma matéria, eu tenho um conflito. E tendo um conflito, eu tenho que ter um critério de distinção, um critério hierárquico que se presta a isso. Ora, entre lei complementar e lei ordinária, no direito brasileiro, não há coincidência de campo material. Logo, o campo da lei complementar é um, o campo da lei ordinária é outro. E aqui nós podemos falar em reserva de lei nesse sentido, de tipos legislativos. Não é? Então, essa é uma das ideias. Podemos falar em reserva de lei, aí lei em sentido estrito, não é?
Não, vejam que há no direito constitucional brasileiro, nós podemos usar pelo menos 3 conceitos. A lei, num sentido restritíssimo, ou bastante restrito, não estrito, restrito, seria a lei ordinária. Às vezes nós precisamos, em algumas matérias, de lei ordinária. Então, quando eu estou reservando ao tipo lei ordinária, eu podia falar numa reserva de lei em sentido restrito. Mas lei em sentido estrito é ato legislativo que é elaborado pelo processo legislativo e que está em nível primário, etc. Esse sentido. E, nesse sentido, fazer uma contraposição entre a reserva de lei em sentido estrito e o poder regulamentar. Aliás, o professor Negra de Brito, ainda que com outra base em termos de estrutura de ordenamento jurídico, estou falando do ordenamento português, aludiu esse tema que existe em todos os ordenamentos, né? E aí, normalmente, o que se constata no direito brasileiro é que a criação de ônus, encargos ou obrigações é matéria de reserva legal, no sentido estrito. Veja que eu não falei direitos. Essa é outra coisa equivocada. Daí nós lemos nos manuais o tempo todo. Não, criar direitos e obrigações é matéria de reserva legal. Criar obrigações é matéria de reserva legal. Mas a obrigação sem ter um direito correspondente, algumas vezes, bom, obrigação no sentido amplo aqui, de ônus, etc. Ou encargos, né? Estou dizendo algo que onere as pessoas. Por quê? Muitas vezes, pense o seguinte, o poder público estrutura um órgão público, qualquer. Pode ser um órgão colegiado. Vamos imaginar que seja lá a congregação da Faculdade de Direito, podia ser, sei lá, o Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, assim por diante. E, ao estruturar esse órgão, prevê a participação social de alguma maneira. Vejam que, se é um órgão público, não há encargo financeiro, não há nada, não é matéria estritamente legal, eu posso prever o procedimento a ser adotado na deliberação desse órgão por meio de decreto, e eu posso prever um direito de participação por meio de decreto. Não tem lei nenhuma prevendo esse direito, e a norma regulamentar vai ser observada, ela cria um direito. Eu não tenho propriamente ali uma obrigação do outro lado, eu tenho uma sujeição. O poder público se sujeita a respeitar isso. Ele previu, por exemplo, que qualquer pessoa no Conselho Superior da Defensoria Pública pode pedir a palavra, qualquer do povo pode ir lá e se manifestar. Se isso for previsto por um ato normativo secundário, algo equivalente a um regulamento, isso é perfeitamente válido. Eu não estou criando obrigação. Então, essa história de dizer que só a lei cria direitos e obrigações também não é verdadeira. É que nós repetimos, né, coisas, né, como algumas máximas, né, o professor José Eduardo Faria sempre dizia que o direito vale muitas expressões que não são máximas de natureza jurídica, né? Certa ocasião, um desembargador do órgão especial, eu estava lá acompanhando um julgamento e ele disse o seguinte, estão falando aqui no paralelismo de formas, esse é um exemplo. Assim, paralelismo é um princípio geométrico, não é um princípio jurídico, porque realmente esse paralelismo, precisa ver, não existe isso como um princípio argumentado. Então, porque assim, aqui eu tenho que fazer um paralelo ali. Não, cada caso é um caso. Eu posso fazer transposições de aplicação com base em diversos recursos jurídicos, analogia, etc. Mas tem uma lógica própria. Agora, não vai argumentar com paralelismo. Tá? É isso que o desembargador disse, exatamente isso. Isso é princípio geométrico, não é princípio jurídico. E coisas piores do que essas são, às vezes, repetidas, né? Então, precisa tomar cuidado. Bom, mas eu queria chamar a atenção mesmo aqui, era para uma reserva de lei criada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Essa não existe na Constituição. A meu ver, está equivocada, mas foi criada. Eu vou mostrar aqui que foi criada. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, existem matérias que têm que ser tratadas por lei e não podem ser tratadas em nível constitucional. Não a Constituição originária, bem de ver, mas a Constituição dos Estados-membros, notadamente. Por exemplo, poder constituinte derivado, mas as Constituições estaduais são constituições. Tem natureza constitucional, como as leis orgânicas também dos municípios. O Supremo Tribunal Federal criou isso equivocadamente, data vênia, a partir de uma ideia de que eu tenho determinadas matérias que são de iniciativa do Poder Executivo. É verdade. Por exemplo, geração de despesa no âmbito do funcionalismo. Eu tenho o regime jurídico do funcionário, eu não posso aumentar a despesa em projetos, assim por diante.
tem matérias, aliás, o próprio regime jurídico do funcionalismo em si, né? Matérias que são de iniciativa do Poder Executivo, presidente da República, governadores, prefeitos, etc. E ele dizia o seguinte: bom, o que está acontecendo agora é que algumas assembleias legislativas, como tem o poder constituinte de revisão, estão enxertando as constituições estaduais em matéria de regime jurídico dos servidores, como de fato andou acontecendo. E isso é uma burla à reserva de iniciativa. O quórum de aprovação é diferente. Para aprovar esse tipo de emenda, eu vou precisar ter um consenso muito maior, um respaldo muito maior da deliberação parlamentar, do que fazer uma lei ordinária. A solução que o ordenamento brasileiro deu foi essa. Nada autoriza a dizer, sem base constitucional expressa nesse sentido, assim, não, aquela regra de reserva do processo legislativo de lei ordinária se aplica ao processo legislativo de elaboração de emendas, que é outro processo. O Supremo criou isso, engraçado, à luz do regime militar. Foi no regime militar que foi criado. Uma visão centralista, pró-poder executivo, que tratava o parlamento como se fosse o local de insanidade institucional. Então, nós temos onde prevalece a razão, a lógica, a vontade geral, lá que vocês quiserem, poder executivo. Onde é a insanidade, a inconsequência, a demagogia, o populismo, poder legislativo. Então, essa visão fez com que nós estendêssemos ao campo em que o legislativo atua também, que no Brasil, diferentemente de outros estados, mas o poder legislativo tem o poder de reforma, revisão constitucional, mas com outro procedimento, e estendeu a mesma norma, sem nenhuma base expressa. Inicialmente, foi para dizer isso, que apenas emendas. Depois deu um passo adiante, não é? Dizendo que, mesmo que fosse a Constituição Estadual originária, não é emenda, também não pode colocar ali essa matéria, porque é matéria legal, não é matéria constitucional. Eu vou dar isso tem uma jurisprudência copiosa, mas para dar um exemplo só que eu peguei assim, correndo lá, antes de vir para cá. A ação direta de inconstitucionalidade 199 de Pernambuco, que julgada em 98, portanto, algo muito antigo, e que transcreve outras decisões, etc. Mas vejam o que está dito nesse acordo na lavra do falecido ministro Maurício Correia. A lei maior, ao conferir aos estados a capacidade de auto-organização e de autogoverno, impôs a observância de vários princípios, dentre os quais o pertinente ao processo legislativo. Primeiro, a Constituição de 67, 69, de fato, impôs. A Constituição de 88 não diz que limita a organização dos estados, mas isso continua sendo lido pelo Supremo como se existisse uma norma que foi revogada pela Constituição atual. Não, isso é um outro aspecto. Claro que algumas regras, com base na separação dos poderes, nós podemos continuar aplicando. Por exemplo, ao regular o veto no processo legislativo estadual, dizer que o governador tem um dia para vetar, ou 6 horas, ou 5 horas, é claro que eu estou praticamente inviabilizando o poder de veto e posso dizer que isso é inconstitucional à luz da separação dos poderes. Agora, por que o veto tem que ser no mesmo número de dias do processo legislativo federal? Não tem fundamento nenhum para isso. Nenhum fundamento. E paralelismo é o pior deles. É o pior deles. Não me venham com paralelismo, que é princípio de geometria. Bom, aqui nós temos, então, ele começa dizendo que se impõem as regras do processo legislativo, o que não é verdade, de modo que o legislador constitucional estadual não pode validamente dispor sobre matéria reservada à iniciativa privativa do chefe do executivo. Portanto, ele vai dizer que a concessão de vantagens pecuniárias aos servidores públicos é matéria estranha à Constituição estadual. Mesmo que o governador quisesse apresentar, se fosse uma emenda, ele apresenta. Portanto, respeitando a iniciativa, ele não pode, porque a matéria é de lei, não de Constituição. É isso que o Supremo acabou evoluindo na sua jurisprudência. Não se trata só, porque se fosse só um problema de iniciativa, então eu digo, bom, tá bom, vamos emendar a Constituição por uma emenda constitucional de iniciativa do governador ou do prefeito no nível municipal. É inconstitucional também. O Supremo entende que a matéria é de reserva legal. Então, vejam só que curioso, e é algo inusitável no direito comparado. Nós temos no Brasil, por jurisprudência do Supremo, um caso de reserva de lei em face da Constituição, o que é uma subversão completa da doutrina jurídica sobre as relações entre lei e Constituição.
e equivocada, volto a dizer. Não é o fato, aí dirão, hoje nós vivemos tempos de pragmatismo, dirão alguns assim, bom, mas se o Supremo decidiu, não tem correção possível. Mas essa é a demissão, que eu chamo de demissão do papel da doutrina no direito brasileiro, né? Quer dizer, não é porque o Supremo decidiu alguma coisa que está correto, porque nós temos que, como carneirinhos, aceitar isso placidamente. A jurisprudência, como a lei e como as decisões executivas, existe para ser criticado o tempo todo, e principalmente pela academia, que tem realmente natureza de academia e não de órgão bajulatório. Quer dizer, então, a academia tem exatamente que exercer esse papel crítico. E esse é o nosso papel, é fazer a crítica da jurisprudência. Quando a jurisprudência acerta, e felizmente a jurisprudência do Supremo, o mais das vezes acerta, felizmente, tu pensa que eu acho o contrário, o mais das vezes acerta, mas onde se equivoca, nós temos que apontar. Esse é um caso clássico de uma jurisprudência que manteve os parâmetros do regime militar anterior. Exatamente isso. Então, enfim, acho que aqui é importante para dizer isso. Poderá ser consertado e deverá ser consertado. O próprio Supremo Tribunal Federal, durante muito tempo, na sua jurisprudência, nos fazia crer que, quando examinasse constituições estaduais que previam, por exemplo, figuras de medida provisória, por exemplo, que diria que isso é inconstitucional. Porque essa é um pouco a linha geral. Olha, é uma matéria que privilegia o executivo em face do legislativo e tal, isso é delicado, está previsto na Constituição Federal, mas não pode nos estados. O Supremo acabou caminhando em linha oposta, como nós sabemos. Mas caminhando em linha oposta mais recentemente, em que os ventos da Constituição de 88 aqui foram plenamente acolhidos. E eu acho que está correta essa decisão suprema. Corretíssima. Da mesma maneira, na questão do exame das limitações, a organização dos estados, o Supremo tem demonstrado uma evolução positiva, mas ainda titubeia em algumas matérias, e esse é um caso típico. Bom, enfim, eu vou concluir aqui, até porque já ultrapassei o limite que eu mesmo me havia imposto, né, para ver como o poder constituinte originário, né, que no caso é o professor, até ele precisa de limites, né, ainda que no plano da crítica, etc. Então, mas para concluir, num ponto que foi, não talvez por coincidência, porque nós acabamos sempre chegando no mesmo porto, né, quando tratamos desses assuntos. O professor Brito chegou exatamente ao final da sua magnífica exposição, chegou exatamente nesse aspecto. Qual é a justificativa, né, da reserva de lei e do conceito de lei em sentido sistêmico formal? Que a partir desse conceito sistêmico formal, que coloca a lei como ato do processo legislativo, mas mostra que normalmente vai haver uma coincidência da lei enquanto exercício da função legislativa e esse conceito formal, ou deve haver. Qual é a justificativa disso e que se estende à justificativa da reserva de lei? É que é exatamente o que foi dito aqui. Certas matérias devem ser normatizadas por meio de lei em sentido estrito, não em sentido restrito. Estou falando lei, um ato que expressa a função legislativa, dado o caráter plural e de ampla publicidade do processo legislativo. E a necessidade de se prestar um tratamento geral e abstrato ao assunto. Então, generalidade e abstração estão na gênese do processo jurídico, vamos chamar assim, porque eles são associados a dois valores fundamentais de qualquer ordenamento: isonomia e segurança jurídica. E, de outro lado, o processo legislativo, quando nós tratamos da constituição de atos normativos, é onde há maior publicidade e maior participação social. E é por isso que nós devemos sempre, em algumas matérias, colocar que aqui só por meio de lei, por exemplo, em Portugal, a restrição a direitos e garantias fundamentais, são as liberdades públicas clássicas, basicamente, né, com algumas adaptações, no caso do direito de propriedade, nós temos exatamente porque se enxerga que, dada a natureza da matéria, uma lei restritiva de liberdades públicas, imagina, então eu tenho que tratar necessariamente por meio de lei elaborada pelo processo legislativo, etc., com ampla publicidade, com discussão, com mais legitimidade. Essa é, de fato, a justificativa de maneira geral, que ocorre no Brasil também, não é por outra razão, que, especialmente quando vamos impor ônus, obrigações, encargos às pessoas, nós temos que contar com ato legislativo no sentido estrito, quer dizer, ato que expressa a função legislativa. E vejam que, onde se permite que o Poder Executivo edite atos dessa natureza, eu não estou falando em direitos e obrigações, estou falando em organização da administração pública.
É um campo, então, que não causa maiores problemas, né? É muito mais a questão de eficiência da ação administrativa que está em jogo, e não relações de direitos e obrigações do cidadão para com o Estado e vice-versa. Por isso que ali se admite, né? Essa é um pouco a lógica aqui da exposição. Espero não ter os cansado, mas cheguei razoavelmente aos objetivos que havia proposto. Muito obrigado.